Muito servidor público tem me enviado mensagem e perguntado sobre a ação do PASEP. Hoje eu estou aqui para explicar justamente o que é e como funciona essa ação. Eu sou o Jorge Fernandes, advogado, especialista em servidores públicos e militares. Sobre a ação do PASEP, o que a gente tem que entender primeiro qual que é o problema dela. Por que existe uma ação revisional ou uma ação de cobrança sobre o PASEP? De uma forma resumida, o Banco do Brasil, desde 1970, ele era responsável por gerir contas que recebiam um repasse federal, um repasse do PASEP. Basicamente, esses valores eles estavam reservados aos servidores públicos para quando eles aposentassem ou cumprissem algum dos requisitos que permitissem com que esse dinheiro fosse sacado. O problema é que durante essa gestão, algumas coisas estranhas começaram a acontecer com esse dinheiro. Então, os extratos dos servidores públicos começaram a sair sem o repasse. Eventualmente, num mês tinha um valor X e esse valor sumiu. O valor não era atualizado, o valor não era corrigido e basicamente virou essa bagunça monetária no fundo do PASEP. A descoberta sobre esse desfalque no PASEP foi muito recente. Eu diria que em menos de 10 anos que começaram essas ações a serem judicializadas, ou seja, a serem manejadas essas cobranças contra o Banco do Brasil e até mesmo contra a União Federal naquela época. E o STJ veio resolver um impasse de diversos tópicos sobre essa ação. Afinal, quem é o responsável pelo sumiço desses valores ou por essas correções que não foram aplicadas adequadamente? O STJ nos disse que o Banco do Brasil é o responsável, nos disse o prazo prescricional e como que ele acontece a partir do conhecimento desse desfalque, a partir do conhecimento de um erro nas contas do PASEP, e também nos deu a possibilidade de cobrar esses valores, basicamente, para os servidores públicos e militares que ingressaram até 1988. Para quem atua com servidores públicos e militares, num direito administrativo, a ação do PASEP não é nova. A ação do PASEP existe lá desde 2016, 17, 18. Ela ficou muito popular naquela época e depois ela baixou a poeira um pouco, porque, infelizmente, muita gente estava perdendo essas ações na justiça. E por que eles perdiam? Isso eu não estou falando só de servidor público individual, não, mas também de sindicatos que perderam essas ações por meio de coletivas, enfim. A verdade é que não havia um consenso sobre o que aconteceu e quem era o responsável por esses valores. E daí essa bagunça era resolvida no processo e muitas vezes o judiciário entendia que, olha, não tinha erro nenhum ou que a pessoa que o servidor estava responsabilizando não era a pessoa adequada a ser responsável, que seria, por exemplo, ajuizar contra a União Federal. Por que essa ação do PASEP ela é tão complexa? Primeiro desafio dessa ação é o acesso às microfilmagens. Se você é servidor público militar e ingressou antes de 88 e você tem interesse na ação do PASEP, a primeira coisa que tem que ficar clara é que você tem que buscar as microfilmagens do PASEP, desse extrato do PASEP, que estão com o Banco do Brasil. O problema é que, depois que você solicita essas microfilmagens, o atendimento do Banco do Brasil para enviá-las é muito demorado e, eventualmente, o Banco do Brasil nem envia. Nesse caso, você teria que fazer uma ação só contra o Banco do Brasil para ele te entregar um documento, o que já dificulta muito o acesso ao seu direito. Mas vamos supor que deu certo, você conseguiu pegar essas microfilmagens no Banco do Brasil. A gente ainda tem um segundo desafio, que são os cálculos complexos, ou seja, a complexidade de apurar os valores devidos pelo servidor público ou quanto que foi esse desfalque, o que o Banco do Brasil fez com esse dinheiro. E por que esse cálculo é tão complexo? Primeiro a gente tem que entender que os valores do PASEP eles passam por pelo menos 5 padrões monetários diferentes. Eu vou puxar aqui porque nem eu lembro os padrões que são. Olha só, a gente passou pelo cruzado novo, pelo cruzeiro real e só em 1994 o plano real, que daí sim o valor foi apurado em reais. O fato de envolver 5 padrões monetários tende a dificultar muito esse cálculo. E se o cálculo é difícil, a gente tem algumas soluções. Algumas planilhas de cálculo estão sendo divulgadas. Então tem alguns advogados contratando essas planilhas, comprando as planilhas de cálculo e utilizando elas simplesmente e juntando no processo para fazer a cobrança do PASEP. De outra via, tem alguns contadores, alguns calculistas que conseguem oferecer o serviço desse cálculo. A verdade é que mesmo nessas circunstâncias, o cálculo ainda é complexo e eu, Jorge Fernandes, como advogado, não me sinto seguro em fazer uma ação com um cálculo em que eu opere a planilha.
eu sempre confiaria num cálculo de um contador, ou seja, já envolve um valor inicial a ser investido pelo servidor público. E, honestamente, pouquíssimos contadores, pouquíssimos calculistas entendem do cálculo do PASEP. Ou se eles entendem, honestamente, eles estão escondidos. Para vocês terem uma noção, eu conheço pessoas que elaboram os cálculos da Fazenda Pública. E eu conversei com algum desses calculistas, que são amigos meus, e perguntei justamente sobre a ação do PASEP. Eles chegaram a me informar que adquiriram planilhas da ação do PASEP, mas que mesmo com essas planilhas, eles não sentiram confiança no cálculo que as planilhas elaboravam. E nem eles conseguiam elaborar este cálculo por conta própria. E eles fazem cálculo a vida toda para a Fazenda Pública. Ou seja, a complexidade é grande. Mas afinal, Jorge, por que você tem tanto receio desses riscos? Olha só, quando eu ajuizo uma ação no nome de um servidor público cliente meu, quem vai assumir todo o risco de despesa, de sucumbência, será ele. Ou seja, além de eu já ter que precisar de toda essa apuração prévia para manejar uma ação, pode ser que durante a ação o juiz designe uma perícia contábil e essa perícia contábil entre em conflito com o que a gente apurou. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma ação de cobrança que a gente chegou a um consenso de que teria o valor de 20 mil de PASEP para receber, e essa perícia contábil entende que, na verdade, o servidor público teria o valor para receber de R$800, de R$1.000, toda essa diferença é sucumbência. Ou seja, o meu cliente sucumbiu. Essa ação vai gerar prejuízo para ele, além dos honorários que vão ter que ser pagos para o Banco do Brasil. No resumo da ópera, essa ação do PASEP, ela não é todo esse ouro que tem sido vendido na mídia. Ela é uma ação que envolve um cálculo complexo, uma atuação super delicada e provas que também são muito antigas. Às vezes até o próprio servidor, naquela época, ele ganhava mal. E de fato, o depósito era de acordo com a remuneração dele. Ou seja, o depósito ele também não era bom. Quando ele sacou, era um valor baixo mesmo. E, às vezes, se faltou alguma atualização, essa atualização é baixa. E daí a gente estaria falando de uma ação de 800, 500, R$1.000 para ser feita. Infelizmente, não compensa. A dor de cabeça e o serviço prestado não compensaria uma ação dessa. É por isso que eu digo para o servidor público que busca o PASEP ter muita cautela na assessoria que ele vai contratar, no cálculo que ele vai elaborar para fazer essa ação. Esses são os maiores detalhes. Uma outra questão envolve a possibilidade do sindicato manejar essa ação do PASEP para uma categoria. Nós aqui somos a assessoria jurídica de 3 entidades de servidores públicos, mas não tem sentido uma entidade sindical fazer uma ação coletiva do PASEP, porque eu acabei de explicar para vocês. A ação, a questão do conhecimento, ela já está resolvida. O STJ resolveu isso pra gente. Agora, a divergência vai surgir provavelmente no cálculo. E se é no cálculo, a ação tem que ser individualizada. Não tem sentido o sindicato, por exemplo, fazer uma ação coletiva porque ele não tem o cálculo de todo mundo. Pode ser que, por exemplo, tenha um servidor que tenha direito a uma diferença do PASEP e tem um outro servidor que não tem esse direito. Consequentemente, eu tenho que fazer essa ação do PASEP de forma individualizada, com um cálculo próprio para cada servidor ou militar. No resumo da ópera, se você tem interesse em ajuizar uma ação do PASEP, ou pelo menos descobrir se houve um desfalque, se você tem direito a alguma diferença, seu primeiro passo é buscar essas microfilmagens e uma assessoria qualificada para manejar essa ação do PASEP. Infelizmente, hoje o escritório ele não pretende atuar nas ações do PASEP, pois nós entendemos que a estrutura e a confiança, a falta de confiança na elaboração desses cálculos oferece muito mais risco para os nossos clientes do que benefícios. Nesse caso, nós, a princípio, não realizaremos o ajuizamento de nenhuma ação do PASEP envolvendo o tema 1150 do STJ. Nada impede que, com o tempo, essa ação ganhe maturidade e seja mais consolidada. Momento esse em que, sim, será viável fazer uma ação dessa, por exemplo, e até mesmo entrar em contato com contadores, calculistas qualificados para que atendam os nossos clientes. Bom, o vídeo de hoje era esse. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e acompanhe nosso trabalho nas outras redes sociais. Um abraço.